Ao de replantar, saindo um monte de raizinha nova. E aqui trazendo aqui tudo que eu faço nas plantas, eu vou estar gravando e mostrando pra vocês. Oi gente, bem-vindos a mais um JV Responde. E pessoal, no vídeo de hoje, igual em todos os outros, eu peguei os comentários das perguntas que fizeram lá no JV Responde da semana passada, que igual eu falei, toda quarta vai ter, tá? Então sempre coloquem as perguntas aí que eu vou responder. Igual acontece toda semana, né? Vocês coloquem aqui nos comentários as perguntas que vocês querem que eu responda na quarta que vem, tá? Que aí eu vou estar fazendo vídeo respondendo a todos que colocar as perguntas nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. A primeira pergunta é do Manuel Eberly. Ele tá perguntando como semear as sementes de orquídea e se vale a pena ou não. Então, Manuel, é bem complicado o processo, então eu teria que fazer um vídeo todo sobre isso, porque tem a germinação caseira, que é mais complicada de explicar por aqui, né? Então eu teria que mostrar tudo certinho, mas assim, o problema é que contamina bastante, né? É bem canseiro esse negócio, só que se você quiser, né, se vocês aí que assistem aí o canal quiser, eu vou fazer um vídeo, tá? Ensinando a vocês como fazer a semeadura caseira in vitro delas, tá? Mas se você não quiser entrar nesse trabalho, né, de fazer a semeadura in vitro, é só você pegar a sementinha e jogar no vaso, tá? Aqui, está aqui a planta, né, você joga aqui no substrato dela que tem chance de nascer aqui, tá bom? Então, se você não quiser entrar nesses detalhes da germinação in vitro, é só semear nos vasos delas. Pode colocar em todas que tem no orquidário, que o fungo que está presente ali pode se associar à semente e fazer ela germinar, tá? Mas aí é bem pouco provável acontecer isso, tá? Tipo, nasce uma, duas plantinhas e se fosse in vitro nasceria muito mais, né? Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo só explicando sobre a semeadura delas, é só colocar aí nos comentários, tá? Que eu vou fazer o vídeo. A segunda pergunta é da Lúcia Helena. Ela tá usando carvão, mas tá surgindo manchas brancas, igual mofo. Então, Lúcia, geralmente quando fica em lugar muito úmido, que tem bastante umidade e pouca luminosidade, acontece isso, tá? Mofa o substrato. Então, no caso aí, você teria que me mandar foto de como tá, onde elas estão, explicar direitinho, que não tem como eu saber o que tá acontecendo diretamente com elas assim, né? Então, se ela estiver num local mais sombreado e muito úmido, coloca num local mais iluminado que vai acabar com isso, tá? Mas não precisa se preocupar que esse mofinho aí acontece mesmo, tá? Às vezes dá aqui naquela época que começa a chover e não para. Então, naquela época aparece às vezes no carvão aqueles funguinhos, aqueles mofos, né? É tipo mofo e não prejudica a planta não. Então não precisa se preocupar, tá? Que isso não vai prejudicar ela não. Só vai ficar ali aquele mofinho ali e quando abrir o sol volta ao normal, ele seca e não tem problema, tá bom? A terceira pergunta é da Joelma Faria. Ela tá perguntando qual o melhor substrato para Miltonia moreliana e se ela gosta de ficar mais seca ou mais úmida. Então, Joelma, aqui eu tenho a Miltonia moreliana plantada no carvão, tá? No carvão puro e ela tá indo bem, tá enraizando e assim, igual eu falo, todas elas gostam de bastante umidade ambiente, mas não gosta de ficar com as raízes muito molhadas, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E aqui no carvão, sempre que eu vejo que o substrato secou, eu rego de novo e tá tudo bem. Então sempre que o substrato secar, rega de novo, tá? E tem que colocar num local iluminado, aqui tá no sombrite de 80% e vai super bem. Então é isso, tá? Ela gosta de umidade ambiente, mas não muito umidade nas raízes, molhar e ficar encharcada, ela não gosta, tá? A outra pergunta é da Fátima Targino. Ela tá perguntando se é verdade que quando planta no carvão não pode adubar com adubo químico tipo foliar, que deixa resíduos, né? Então, Fátima, as pessoas falam sobre isso, né? Mas assim, realmente deixa os resíduos, o substrato fica um pouco assim... depois de muito tempo, ele começa a juntar sais no carvão, tá? Mas isso só vai acontecer depois de uns 2 anos. Então, depois desses 2 anos, você vai
replantar a planta, né, colocar outro substrato, troca o carvão, coloca carvão novo, que não tem problema não, tá? Então só vai juntar resíduos, assim como na casca de pinos também, quando ela fica muito velha, ela começa a ficar branca, então junta realmente, mas depois de um longo prazo, entendeu? Não é tipo, joga agora e junta e já mata a planta, não é assim, tá? Não mata a planta. Quando você vê que o carvão começou a ficar muito branco, as raízes, as pontas das raízes das plantas começou a queimar e já deve ter mais ou menos uns 2 anos que você replantou no carvão. É só trocar o substrato, trocar de vaso que tá tudo certo, tá bom? Então não precisa se preocupar, pode adubar com adubo químico sim, não causa danos rápidos, entendeu? É só a longo prazo e só trocar o substrato que vai tudo bem, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Aqui tá tudo no carvão, eu adubo com adubo foliar e não tem problema nenhum, tá? O Sandro Cruz tá perguntando, tá falando que o Cirtopodium dele tá ficando com os bulbos moles e tá caindo as folhas. Tá plantado no mix de carvão e brita e tá perguntando o que pode ser. Então, Sandro, geralmente essas plantas, Cirtopodium, eles descartam os bulbos antigos, tá? Então, se for bulbo antigo, ele vai murchar mesmo, amarelar, murchar e secar, tá? O problema é se for bulbos da frente. Então me chama no WhatsApp depois e me manda foto de como tá seu Cirtopodium, tá? Porque é característica dele perder as folhas, tá? Eles perdem as folhas mesmo. O meu aqui também já tá começando a cair as folhas. E os bulbos moles os traseiros geralmente que ficam assim, tá? Os últimos bulbos lá, os menorzinhos, que ficam lá atrás, os mais velhos, acontece de ele ficar mole, amarelar. Então depois você me manda foto lá e me fala, tá? O Diego Oliveira tá falando que a Cherry Baby dele nunca floriu, tem 3 anos que ele comprou ela e fica no lugar com média luminosidade, no pet com reservatório. Então, Diego, a minha Cherry Baby, ela ficava aqui no sombrite de 80%, tá? E pegava sol durante o dia todo no sombrite de 80%, tá? Então ela ficava num local que tinha a proteção do sombrite, mais o sol, a luminosidade do sol filtrada, pegava desde as 7 da manhã até as 6 horas da tarde. Então, coloca ela num local que pega mais luminosidade do sol, tá? Não necessariamente precisa de ficar exposta no sol, porque se ela ficar exposta no sol, ela vai queimar as folhas, né? Então, pode colocar num sombrite de 70%, onde pega praticamente sol o dia todo, filtrado pelo sombrite de 70%, 80% que funciona, tá bom? Aqui ela ficava assim, não tive problemas, florescia todo ano. O Wesley Farias tá perguntando se eu já ouvi falar sobre caroço de açaí como substrato. Sim, Wesley, tem muita gente que planta no coquinho de açaí, né, aqueles carocinhos, e dizem que é um bom substrato. Eu não posso falar se é bom ou não, porque eu nunca usei, né, mas geralmente é tipo macadâmia, né, é quase igual. Então eu acho que não tem problema, esses coquinhos aí pode usar que não tem problema não, tá? Agora eu não sei a durabilidade dele, eu não sei muito sobre isso porque eu nunca plantei nele, né? Meu cultivo é no carvão, então eu vou procurar saber mais sobre isso e depois eu faço um vídeo falando mais sobre esse tipo de cultivo, tá? O canal Amo Orquídeas está perguntando como cultivar o Cirtopodium parviflorum. Qual que é o substrato, a adubação, regas e luminosidade. Então, o Cirtopodium parviflorum, ele é terrestre, tá? Você pode plantar ele é terrestre ou rupículo. Então, pode plantar ele numa mistura ali daquela terra que a gente compra em floricultura, sabe? Aquela terra rica em matéria orgânica, aquele composto, entendeu? Então pode colocar naquela terra, mistura ela com um pouquinho de brita, casca de pinos, pode fazer uma mistura ali com aquela terra e plantar ele que ele vai bem, tá? Então, a adubação dele é normal, igual as outras, igual eu ensino aqui, né? Manutenção, crescimento e floração. E também pode colocar o bocache, porque essas plantas terrestres amam adubo orgânico, tá? Então pode colocar bocache nele, pode colocar a adubação foliar igual eu falo aqui, igual eu ensino, tá? De manutenção, floração e crescimento que não tem problema. Regas, você sempre vai regar quando vê que o substrato secou. Tem que tomar muito cuidado com plantas terrestres, por conta que a terra demora muito mais a secar, né, do que o outro substrato. Então toma cuidado, sempre que você vê que secou, rega novamente. Quando ele cair as folhas e entrar em dormência, porque eles caem as folhas e fica só os bulbos.
Nessa época você diminui bastante as regas, tá? Não precisa ficar regando todo dia, assim, na mesma frequência, no caso, né? Na mesma frequência que você regava, diminui bastante as regas e quando você vê que ele tá voltando a brotar, você volta a regar ele normalmente, tá? Então ele precisa de um tempinho assim, não que precise, mas na época que ele tá em dormência, ele não vai usar água, entendeu? Então pode diminuir as regas que não vai causar dano nenhum nele, tá bom? A luminosidade é muita luminosidade, tá? Eu acho que pode colocar no sombrite de 50%, que eles gostam. Cirtopodium são plantas que gostam de bastante luminosidade. Então no sombrite de 50 eles vão super bem, tá? E as regas é igual eu falei, né? É desse mesmo jeito. E é isso, tá? Ele não é muito complicado de cultivar, não. A Selma Moura tem um Dendrobium thyrsiforum que está com muitas manchas pretas nas folhas. Está perguntando o que é. E ele está plantado no carvão. Então, Selma, geralmente acontece deles manchar as folhas porque as folhas dele, as folhas caducas deles, né? Começam a cair com a mudança do clima. Então, tá num clima frio e vai pro clima quente, muda as estações do ano, ele vai começar a manchar as folhas e cair, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Isso geralmente é mudança de clima e planta que fica muito exposta ao sol. Então se ele com certeza pega uma boa luminosidade do sol e com a mudança assim do clima, ele acontece de manchar as folhas e cair algumas folhas, tá? Não se preocupa. Se for os bulbos mais traseiros, tá? Só se for o brotinho, se for os brotinhos, você me manda foto lá no WhatsApp pra gente ver o que pode estar acontecendo, tá? Porque geralmente ele começa a manchar e cair folhas mais antigas, dos bulbos mais traseiros, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era isso, tá? Já respondi todas as perguntas, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de todos vocês, tá bom? Se você ainda tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários desse vídeo que semana que vem eu vou estar gravando mais um JV Responde para responder vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal para mais dicas, tá bom? Aqui no canal a gente tá tendo vídeo todos os dias e tô tentando arrumar a live uma vez por semana, tá? Essa semana passada não deu para eu fazer, mas desculpem aí. Agora essa semana vai ter live, tá? E é isso, pessoal. Então um beijo, um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau.